Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado pelo caso de suborno a uma atriz pornô. Caiu o número de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul e os trens voltaram a circular parcialmente. Vulcão entrou em forte erupção na Islândia. Israel fez novo ataque à cidade de Rafah e matou mais de 10 civis. Hospitais federais do Rio de Janeiro completam 15 dias sem funcionar e em esquema precário porque falta até soro para atender os pacientes. Polícia Federal fez operação para apurar suspeita de fraude no fundo de dezenas de jogadores de futebol. CBF manteve a convocação de Lucas Paquetá para a seleção brasileira, mesmo com a acusação de ter forçado cartões amarelos para fraudar apostas de jogos na Inglaterra. E os jacarandás brasileiros colorem Lisboa, em Portugal, que está em fase de troca de estações. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Hoje fez sol em grande parte do Rio Grande do Sul. As pessoas começaram a voltar para casa e a limpar o que ficou para trás. O número de mortes ficou estacionado em 169, com 44 desaparecidos. O que aumentou foram os casos de leptospirose, com 7 mortes. A tragédia, que ontem completou um mês, atingiu mais de 470 cidades. O Brasil se mobiliza para ajudar os gaúchos, que são obrigados a tirar o lixo da frente para tentar dar reinício às suas atividades. Só na capital, Porto Alegre, foram retiradas mais de 19 mil toneladas das ruas desde o início das enchentes. No dia 29 do mês passado, o nível do Rio Guaíba voltou a subir e está em 3,72 metros. E hoje, para alívio de muitos, foi retomada a operação de um trecho do metrô entre as estações Matias Velho e Novo Hamburgo. Vai passar a operar diariamente com intervalos de 35 minutos entre as viagens. E o governo começou hoje a pagar as primeiras parcelas do Auxílio Reconstrução. No primeiro lote estão 34 mil pessoas que sofreram prejuízos nas enchentes do Rio Grande do Sul. A intenção do governo é pagar uma parcela única do auxílio de R$ 5.100 a 240 mil pessoas. Para receber, é preciso fazer inscrição no site do Auxílio Reconstrução. Mesmo quem tem outros benefícios, como pensão, aposentadoria ou qualquer tipo de seguro, pode se inscrever. No meio da tempestade, é preciso dar um jeitinho para conseguir se deslocar de um local para o outro. Foi por isso que surgiram as passarelas flutuantes. A catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul arrasou o Vale do Taquari, importante região agropecuária do estado, e privou muitos habitantes do seu único meio de transporte, o automóvel. De um dia para outro, a água dos rios transbordados destruiu pelo menos 6 pontes ao noroeste da capital Porto Alegre, separando cidades vizinhas e impedindo que as pessoas pudessem ir trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico emergencial. A solução imediata veio do Exército, que começou a instalar passadeiras flutuantes provisórias, estruturas usadas em conflitos para que a infantaria possa cruzar os rios. Seu uso, no entanto, é frágil. Com frequências são danificadas por chuvas e correntezas e precisam ser instaladas novamente. O percurso que, por conta da enchente, levaria da ordem de 1h30, cerca de 2 horas, graças à passadeira, né, uma equipagem típica do Exército Brasileiro, pode ser feito esse percurso num período de não mais do que 5 minutos, a travessia do Rio Forqueta. Era acostumado a passar a ponte, né? Pegava o carrinho e ia. Agora podia levar mantimentos, coisas para lá e para cá tranquilamente, e agora isso é mais difícil agora, né? Agora é só o que consegue levar, né? Na mão, né? A cerca de 20 quilômetros, outras 2 passadeiras, uma em cada sentido, foram instaladas sobre o rio Taquari, para unir Arroio do Meio com Lajeado, a principal cidade da região, com mais de 90 mil habitantes. Fundamental ter essa ponte, né? Porque Arroio do Meio não vive sem Lajeado e Lajeado não vive sem Arroio do Meio.
porque a maioria das pessoas que trabalham que trabalham lá moram aqui, e tem pessoas que moram aqui e trabalham em Lajeado. O governo federal prometeu reconstruir as pontes. Enquanto isso, os moradores se organizam para arrecadar fundos e acelerar o processo, mediante a iniciativa privada e doações, com apelos nas redes sociais. E tanto na Ásia como na Europa, os vulcões não estão economizando lava e gases liberados para a atmosfera, alguns mais agitados do que os outros. Um vulcão entrou em erupção nesta quinta-feira no oeste da Indonésia. O Monte Marapi, na província de Sumatra Ocidental, expeliu uma nuvem de cinzas de 2 quilômetros de altura. O vulcão, um dos mais ativos do país, está no segundo nível de alerta mais alto há semanas, e as autoridades aconselharam as pessoas a ficarem fora de uma zona de exclusão de 4,5 km ao redor de sua cratera. A Agência Nacional de Mitigação de Desastres alertou especialmente sobre os perigos potenciais dos fluxos de lava fria, uma mistura de materiais vulcânicos como cinzas, areia e seixos que a chuva arrasta pelas encostas de um vulcão. Chuvas torrenciais neste mês lançaram destroços vulcânicos em distritos perto do Monte Marapi, matando mais de 60 pessoas, destruindo dezenas de casas e danificando estradas e mesquitas. A Indonésia experimenta forte atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico. Na Islândia, onde outro vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes na quarta-feira, a atividade diminuiu significativamente após as primeiras 24 horas. De acordo com o escritório meteorológico do país, o início foi muito intenso, mas começou a desacelerar depois de algumas horas, e nesta quinta-feira, a lava ainda estava saindo de algumas aberturas na fissura de 3,4 quilômetros. Autoridades relataram que a lava seguia fluindo em direção a Grindavik, mas estava sendo contida por barreiras de proteção, a cerca de 1 quilômetro ao norte da cidade. A erupção foi a quinta em 6 meses na península de Reykjanes, que até março de 2021 não experimentava uma erupção há 8 séculos. E veja a seguir, apenas 22% dos brasileiros ainda usam dinheiro vivo para pagar as contas. E mais, os hospitais federais do Rio de Janeiro completam 15 dias sem funcionar, em esquema precário, porque falta até soro para atender os pacientes. Parte dos funcionários da Rede Federal de Saúde que trabalham no Rio de Janeiro pararam de trabalhar há 15 dias. A greve por melhores salários e condições de trabalho deixou muitos pacientes sem consultas ou outros procedimentos, sem contar que faltam insumos básicos para o atendimento. 6 hospitais federais e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro estão com consultas e cirurgias eletivas suspensas há pelo menos 15 dias, quando começou a greve de parte dos servidores das unidades. Segundo representantes da categoria, faz 9 meses que os servidores estão em negociação com o governo federal por melhores condições de trabalho e plano de carreira. Por conta disso, apenas 30% do quadro de funcionários está trabalhando. Eles relatam ainda que a falta de insumos e medicamentos prejudica o atendimento aos pacientes. Até itens básicos, como soro fisiológico, está em falta nas unidades. Na última terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, exonerou o coordenador-geral de administração hospitalar no Rio, Carlos Neipinho Ribeiro, que estava no cargo há pouco mais de 3 meses. Ele era responsável pelas compras nos 6 hospitais federais do Rio. Durante a greve, apenas alguns serviços essenciais estão mantidos, como hemodiálise, a diálise, quimioterapia e oncologia. Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou para falar das reivindicações e problemas citados. O uso do dinheiro em espécie é cada vez menos usado pelos brasileiros. Segundo um relatório global de pagamentos da WorldPay, em apenas 22% das transações comerciais, as pessoas tiram dinheiro da carteira para acertar as contas. De acordo com o relatório antes do Pix em 2020, cerca de 48% das compras realizadas no Brasil eram pagas com dinheiro em espécie. Esta tendência de diminuição do uso do dinheiro físico parece não apenas se manter, mas se intensificar nos próximos anos,
com previsões indicando que até 2027 o pagamento em dinheiro poderá representar somente 12% do total dos pagamentos realizados no país. A transição para métodos de pagamento mais tecnológicos é uma tendência, não apenas nacional, mas global. O relatório aponta que o volume de dinheiro vivo movimentado no mundo caiu 8% de 2022 para 2023, totalizando cerca de 6 trilhões e 100 bilhões de dólares. A adoção crescente de cartões e soluções de pagamentos digitais e instantâneos tem simplificado as transações, oferecendo mais segurança e praticidade aos usuários. Embora a tendência de redução no uso do dinheiro físico seja global, em países emergentes o cenário é um pouco diferente. Na Argentina, Colômbia, Espanha, Filipinas e outros, o dinheiro vivo ainda é o principal método de pagamento em pontos de venda. Esses países enfrentam desafios como alta inflação e uma grande proporção de cidadãos desbancarizados, o que mantém o dinheiro como uma opção viável e necessária para muitos. Segundo o estudo da WorldPay, é provável que até 2027, países como Colômbia e México continuem a ver o dinheiro vivo como o principal meio de pagamento. No entanto, nações com economias mais desenvolvidas, como Noruega e Austrália, devem seguir na direção oposta, com cada vez menos cédulas em circulação no comércio. O declínio do uso de dinheiro em espécie reflete uma evolução nos hábitos de consumo e nas tecnologias financeiras. A digitalização dos pagamentos oferece uma série de vantagens, como maior eficiência e redução de custos operacionais, elementos que são cruciais, tanto para consumidores quanto para comerciantes. Enquanto o mundo avança, adaptações a essas novas realidades se fazem cada vez mais necessárias, configurando um futuro onde o dinheiro físico poderá se tornar cada vez mais uma raridade nas transações comerciais. E como está chegando mais uma data especial, escolher o presente ideal para o Dia dos Namorados pode ser uma tarefa desafiadora, mas é possível surpreender e emocionar o seu parceiro ou parceira com criatividade e atenção ao gosto de cada um. Com a chegada do Dia dos Namorados, a busca pelo presente ideal para demonstrar amor e carinho pelo parceiro ou parceira se intensifica. Com tantas opções oferecidas pelo mercado, quem ainda não escolheu o presente talvez fique na dúvida sobre o que comprar. Então, vão aí algumas sugestões que agradam diferentes perfis e bolsos. Presentes personalizados podem ser uma excelente opção, sendo uma maneira única de demonstrar afeto, como por exemplo, canecas, almofadas com fotos ou mensagens personalizadas, bijuterias gravadas ou produtos artesanais feitos em casa, como velas, sabonetes e cosméticos, adicionam um toque pessoal e exclusivo. Agora, se você prefere uma experiência a dois, jantares românticos, viagens curtas e passeios culturais se tornam excelentes opções para agradar a pessoa amada. Para aqueles que preferem presentes tradicionais, que nunca saem de moda e sempre têm um lugar especial no coração dos apaixonados, flores, chocolates, joias e perfumes podem ser excelentes opções. Para os casais modernos e amantes da tecnologia, os gadgets são sempre bem-vindos. Smartwatch e fones de ouvido Bluetooth são ótimas ideias de presentes. Celebrada no Brasil no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados é um momento especial para reforçar laços e criar memórias inesquecíveis. Independente do presente escolhido, o mais importante é a intenção e carinho com que ele é dado. Dedique um tempo para considerar o que mais agradará à pessoa amada e torne este Dia dos Namorados uma data memorável. E veja a seguir, ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi condenado por 34 crimes, no processo em que foi julgado por tentativa de suborno a uma atriz pornô. E Israel fez novo ataque à cidade de Rafah e matou mais de 10 civis.
De janeiro a abril deste ano, o número de mortes no trânsito da cidade de São Paulo foi o maior registrado desde 2015. Ao todo, 316 pessoas morreram em acidentes nas ruas da capital paulista. Na comparação do primeiro quadrimestre deste ano com o do ano passado, a alta no número de mortes no trânsito é de 16%. Do total de vítimas fatais em 2024 na capital paulista, 106 eram jovens, com idade entre 15 e 29 anos. Os dados são do InfoSiga, o sistema de monitoramento da letalidade no trânsito do governo estadual. A quantidade de óbitos nas ruas e avenidas da cidade atualmente é 25% maior que em 2019, antes da pandemia da Covid-19, quando 252 pessoas morreram no primeiro quadrimestre daquele ano. Já na região metropolitana de São Paulo, que reúne 39 municípios, foram registradas 499 mortes até março deste ano, o que equivale a 5 por dia, enquanto no mesmo período do ano passado, 439 pessoas morreram no trânsito, uma alta de 13,6%. Os motociclistas são quase metade das vítimas fatais, com 148 mortes de janeiro a abril deste ano. A ampliação da faixa azul, que restringe a circulação de motocicletas no trecho demarcado, é uma das medidas da gestão municipal de tentar frear esses números. E quando falamos em acidentes de trânsito, os pedestres são ainda mais vulneráveis. 9 pessoas a mais morreram atropeladas neste ano, na comparação com janeiro a abril do ano passado, uma alta de 10%. As principais causas de acidentes no trânsito estão relacionadas à imprudência por parte dos condutores, o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e usar celular ao volante são os fatores que mais têm contribuído para o aumento no número de ocorrências. Além disso, mesmo com inúmeras campanhas de conscientização, misturar bebida e direção é responsável por mais de 10 mil mortes por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E na Índia, hoje foi dia de um grave acidente na estrada. Dezenas de pessoas morreram. Um acidente rodoviário na Caxemira indiana nesta quinta-feira deixou mais de 20 mortos, incluindo crianças, e mais de 50 feridos. Os números foram repassados pela polícia, acrescentando que o motorista do ônibus em que as pessoas viajavam perdeu o controle em uma estrada montanhosa e o veículo caiu em um barranco. O coletivo transportava peregrinos hindus do estado de Haryana para um santuário em Aknur, a cerca de 300 quilômetros de Srinagar, principal cidade da Caxemira. As equipes de resgate transportaram os feridos para um hospital próximo ao local do acidente. A presidente indiana Draupadi Murmu disse que ficou muito magoada ao saber da perda de vidas e enviou as suas condolências às famílias dos mortos em uma mensagem publicada na rede social X. Acidentes rodoviários são comuns nas estradas montanhosas da região do Himalaia devido às más condições das estradas e à imprudência dos motoristas. O ex-presidente americano Donald Trump foi considerado culpado nesta quinta-feira de todas as 34 acusações em seu julgamento criminal em Nova York. Trump foi acusado de falsificar documentos contábeis de seu império Trump Organization para esconder um pagamento de $130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels, em troca de seu silêncio sobre um suposto encontro sexual que tiveram em 2006. Os promotores afirmaram que a fraude tinha como objetivo evitar que os eleitores de 2016 soubessem de seu comportamento. O veredito transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na presidência dos Estados Unidos. O juiz vai fixar a sentença contra o republicano em 11 de julho. Um ataque atribuído a Israel matou pelo menos 12 palestinos nesta quinta-feira em Rafah, enquanto combates continuavam em vários outros pontos na faixa de Gaza. Até o momento, nenhuma autoridade israelense se manifestou sobre o episódio. Os mortos eram civis, de acordo com os profissionais da saúde, que afirmaram ainda haver um número não especificado de feridos, atingidos enquanto tentavam recuperar o corpo de um civil no centro de Rafah, segundo médicos que trabalham no socorro.
As vítimas, outro palestino foi morto em um ataque aéreo no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste de Gaza. A ofensiva em Rafah continua, um dia depois de Tel Aviv dizer que suas forças haviam tomado o controle de uma zona de segurança ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito. De acordo com Israel, a conquista desse ponto estratégico, conhecido como Corredor Filadélfia, cortou uma rota usada pela facção terrorista para contrabandear armas para Gaza durante mais de 7 meses de guerra, período em que grande parte do território foi devastada. Uma deputada do centrista Unidade Nacional, partido do ex-ministro da Defesa e membro do gabinete de guerra Benny Gantz, apresentou nesta quinta-feira um projeto de lei para dissolver o parlamento de Israel e tentar antecipar as eleições. A parlamentar israelense usou como justificativa para a proposta o ataque de 7 de outubro de 2023 realizado pelo grupo terrorista Hamas. A declaração repete o raciocínio de Gantz, que vem pedindo eleições antecipadas para manter a unidade e renovar a confiança no governo. Adversário do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Gantz passou a integrar o atual governo quando diferentes forças políticas foram chamadas para formar o gabinete de guerra e tomar decisões relativas ao atual conflito de Tel Aviv contra o Hamas na faixa de Gaza. Mesmo sob desgaste da guerra, Netanyahu conserva algum capital de apoio político. Uma pesquisa da emissora Canal 12, divulgada na última quarta-feira, mostra que a popularidade de Bibi ultrapassou a de Gantz numa próxima eleição. De acordo com o levantamento, 36% preferem o atual premier no cargo e 30% o seu rival. É a primeira vez que Netanyahu leva vantagem neste levantamento desde maio de 2023. E o governo israelense divulgou hoje um balanço sobre a operação na cidade de Rafah, que começou no dia 6 deste mês. Até agora, foram 300 mortes. E veja a seguir, a Polícia Federal faz operação para apurar suspeita de fraude no fundo de dezenas de jogadores de futebol. E os jacarandás brasileiros colorem Lisboa, em Portugal, que está em fase de troca de estações. A escolha do novo presidente da Câmara Federal já conta com 4 deputados pré-candidatos à sucessão do atual presidente. O deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressistas. A eleição para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados será apenas em fevereiro de 2025, mas a corrida para a sucessão do atual presidente da Casa, Arthur Lira, já segue a todo vapor. Hoje há pelo menos 4 deputados que se apresentam: Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Marcos Pereira, Republicanos de São Paulo, Antônio Brito, PSD Bahia e Isnaldo Bulhões Júnior, MDB de Alagoas. No entanto, todos os 4 nomes sofrem algum tipo de resistência, seja do Palácio do Planalto ou de parlamentares. Já Lira, que não pode concorrer à reeleição, tenta transferir o seu capital político a um parlamentar de sua escolha. O presidente da Câmara tem trabalhado para construir um nome com apoio do presidente Lula e também do PL, partido de Jair Bolsonaro. Ambos, no entanto, querem ter o direito de veto caso o escolhido não agrade. A deputados, Lira tem dito que pretende definir o nome de seu candidato até agosto, antes das eleições municipais. Até lá, a ordem é de silêncio total. Elmar Nascimento é considerado o mais próximo de Lira, mas há dúvidas sobre a viabilidade da candidatura. Marcos Pereira possui boas relações com membros do governo e com a oposição, mas enfrentou críticas de bolsonaristas. Antônio Brito, líder do PSD, é apontado como o mais alinhado ao governo Lula até agora, mas há receio de poder excessivo de Gilberto Kassab, presidente da legenda, e Isnaldo Bulhões Júnior, líder do MDB, tem agido nos bastidores da casa. Congressistas avaliam que ele pode ser o candidato anti-Lira. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, também são lembrados como potenciais candidatos. Há um cuidado que Arthur Lira deve ter, que é aquele que Rodrigo Maia cometeu. Rodrigo Maia estressou tanto, chegou tanto ao final aí, sem divulgar muito o seu sucessor, etc., que acabou dando errado, e aí deu Arthur Lira, que foi a primeira vez que Arthur Lira se elegeu. Já no Senado, onde a disputa pela sucessão de Rodrigo Pacheco também ocorrerá na mesma data, o cenário é de menor indefinição. O atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Davi Alcolumbre, que já presidiu a casa de 2019 a 2021, surge como o favorito na disputa, principalmente
após um acerto com Renan Calheiros, que se comprometeu a não concorrer pela sucessão de Pacheco e sinalizou que vai endossar a candidatura do amapaense. Em época de eleição, a Justiça Eleitoral responsabilizará autores de notícias falsas com ou sem o uso de inteligência artificial nas eleições. Uma nova resolução do Supremo Tribunal vem coibir a desinformação das fake news durante as eleições municipais 2024. O advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo, analisa as decisões do TSE e explica as novas regras. Com a necessidade de atualizar as regras eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido das manifestações de partidos políticos e das entidades da sociedade civil. Em fevereiro deste ano, a Corte incluiu 12 novas regras que tratam de diretrizes para as campanhas. São elas: proibição das deepfakes, colocar pessoas em situações nas quais elas não estavam, obrigação de aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda, restrição da adoção de robôs para intermediar contato com o eleitor. A campanha não pode, por exemplo, simular diálogo com o candidato, conteúdos com desinformação e discurso de ódio. Toda a eleição, o TSE tende a fazer novas resoluções ou atualizar as resoluções das eleições anteriores. Então, este ano, principalmente, houve alteração, atualização da resolução que fala de propaganda eleitoral para acrescentar o uso da inteligência artificial. Então, um dos pontos mais importantes, isso foi discutido lá atrás, isso foi no mês de fevereiro, comecinho do mês de março, foi que o candidato e o partido que for se utilizar da chamada IA na sua propaganda eleitoral tem que avisar expressamente, ostensivamente. Então, se a propaganda eleitoral for utilizar essa ferramenta, a inteligência artificial, tem que avisar o eleitor tem que saber que aquela propaganda que ele está assistindo ou que ele está ouvindo foi trabalhada ou se utilizou dessa ferramenta inteligência artificial. E outro ponto importante também que ficou muito claro é que é proibida a utilização dessa inteligência artificial, dessa ferramenta, por exemplo, para produzir fake news, para produzir deepfake. Se isso acontecer, está muito claro lá, os candidatos que se utilizarem, os partidos que se utilizarem de forma errada, de forma indevida, correm o risco de terem os seus candidatos cassados, né? E o candidato corre o risco de ter o seu mandato, se ele se eleger, cassado. Então, isso ficou muito claro nessa resolução atualizada, já com data de 2024. Com as redes sociais em alta, o eleitor se torna alvo fácil para os candidatos que disputam um cargo no legislativo ou no executivo. A internet hoje é diferente do jornal, da televisão, que atinge o cidadão sentado no sofá de sua casa. Com essa facilidade, as redes sociais abrem uma janela que vai ao encontro de cada eleitor. Este mesmo eleitor pode fiscalizar os candidatos e saber se ele está fazendo uso de fake news ou não. No primeiro momento, qualquer eleitor que tiver conhecimento, tiver acesso, lógico, o eleitor não precisa ser um técnico, né, especialista, entendido do assunto, mas se ele desconfiar, existem ferramentas que vão funcionar no período eleitoral, já funcionaram em eleições anteriores, como o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, ou mesmo nos sites da Justiça Eleitoral, os TREs de todos os estados, o Ministério Público Eleitoral em todos os estados, vão receber essas denúncias. Então, o próprio eleitor pode fazer essa denúncia, pode encaminhar o material que a Justiça Eleitoral vai se encarregar de verificar, de estudar, de fiscalizar. E se tiver coisa errada, vai abrir, começar um processo, iniciar um processo, e se tiver coisa errada, aquele candidato, aquele partido vai ser punido. E além do próprio eleitor, dos próprios eleitores, os candidatos entre si e os partidos políticos entre si fazem essa fiscalização. E o próprio Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral tem a obrigação de fiscalizar, de ficar atento e levar coisas erradas, atitudes erradas para a Justiça Eleitoral e pedir a aplicação dessas punições. Pode ser punições desde uma multa, que é uma punição mais branda, até a perda do mandato daquele que se elegeu usando essas ferramentas de forma ilegal. O Congresso Nacional aprovou este ano cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral. Este dinheiro é para o financiamento das campanhas neste ano, o que causa uma grande discussão tanto no Congresso como na sociedade civil.
Na verdade, nós temos hoje 2 fundos eleitorais, um fundo eleitoral que mantém os partidos ao longo dos anos, mas vem do orçamento público de verba pública, e o outro fundo que existe só no momento das eleições, no ano da eleição. Então, nós vamos ter de novo o fundão eleitoral para a campanha de 2024, também alimentado com verbas públicas, verbas do orçamento. E eu acho que isso não precisaria acontecer. Mas se a gente fizer a comparação com outros países, a gente não tem no Brasil a cultura, até porque ainda a gente passa por dificuldades econômicas, né? Mas a gente não tem a cultura da doação da pessoa física do eleitor. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, o eleitor pode doar $10, pode doar $20, $50, que lá não vai fazer tanta diferença no seu orçamento. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de uma forma mais forte, mais contundente, mais veemente. Então, os partidos acabam apelando, e eu digo os partidos porque são eles que têm representação no Congresso, acabam apelando para a utilização de verbas públicas. E essas verbas, esse ano o fundo eleitoral vai ter em torno de R$5 bilhões. Esse dinheiro, esses recursos, com certeza poderiam ser aplicados em outras áreas, como saúde pública, como educação, como obras de infraestrutura, né? Tantas coisas que o Brasil precisa. Então, esse dinheiro poderia ser aplicado, na minha visão, de uma forma melhor para retornar para a sociedade e deixar o financiamento. É lógico que a democracia tem que ter financiamento. Deixar esse financiamento ou para os próprios candidatos, aqueles que têm condições, e aqueles que não têm condições e têm o direito de se colocar à disposição do eleitor, podem pedir doações privadas. Essas doações hoje existem de pessoas físicas. O limite é 10% do rendimento bruto do ano anterior. É um limite razoavelmente pequeno, porque é 10%. Mas o mais importante é que no Brasil não existe mais a doação das pessoas jurídicas. Eu acho que isso seria possível. Agora, já aconteceu no passado a doação de pessoas jurídicas, grandes empresas que compravam, entre aspas, os seus candidatos. Depois esses candidatos se elegiam e se sentiam na obrigação de trocar a favor, né, e beneficiar essas grandes empresas. Lógico que a gente não quer que isso volte a acontecer, que essa sistemática retorne, mas dá para estabelecer um limite menor. Antes, quando podia, era 2% do rendimento também do faturamento das empresas, o que para uma empresa grande, para um banco, para uma consultora, é muito dinheiro. Mas pode estabelecer um valor, um teto fixo, né? R$100 mil, R$200 mil, que é um bom dinheiro, vai fazer diferença nas campanhas eleitorais, mas não vai fazer com que nenhum candidato a deputado federal, a senador ou a prefeito se sinta obrigado depois, entre aspas, se venda para essas empresas. Então, eu acho que a gente poderia melhorar essa receita. Dá para melhorar, do que ir só na verba pública, que é muito fácil. Está lá o orçamento da União para todos os anos, o orçamento da União para ano eleitoral, e o partido vai lá e reserva X% para as eleições, ou seja, tira do orçamento, né? Eu acho que dá para melhorar essa receita sim, e a gente pode discutir isso para o futuro, para as próximas eleições. O doutor Alberto Rolo também falou sobre a reeleição, que permite um novo mandato para ocupar o mesmo cargo que já ocupa por um mandato consecutivo e renovado. Vamos lembrar que a Constituição de 88 não tinha reeleição. A reeleição veio em 1996, no século passado, através de uma emenda constitucional, e na época o que se dizia é que 4 anos de mandato era pouco, então precisava garantir mais 4 anos, porque isso ia estimular aquele que foi reeleito a fazer um mandato melhor, né, ter mais produtividade. Agora, passados todos esses anos, o raciocínio se inverteu. O que se diz é que aquele que se elege no primeiro mandato já está pensando no segundo. Então, ele não está trabalhando para aquele momento, para resolver aqueles problemas que a sociedade tem, os problemas pontuais. Ele já está pensando para mais 4 anos. Então, eu acho que essa é uma discussão válida, sim. Não sou contra a reeleição. Eu acho que 8 anos, 4 mais 4, realmente é um prazo razoável. Agora, o que eu sou contra, e aí esses assuntos estão caminhando juntos, é unificação, primeiro aumento de mandato para 5 anos e depois unificação das eleições. E por que eu sou contra? Porque a divisão que é feita hoje, 2 anos eleição municipal, depois 2 anos eleição geral,
permite que o eleitor se concentre nos cargos que estão em disputa naquela eleição. Por exemplo, agora 2024, os eleitores estão pensando nos prefeitos, estão pensando nos vereadores. Se unificar, o eleitor vai misturar presidente da República, governador, senador, vereador, deputado federal, deputado estadual. O eleitor vai se confundir quem faz o quê. Então, eu acho que essa separação ainda é saudável para a nossa democracia. Então, não tenho nada contra a reeleição. Se não houver reeleição, também o Congresso decidir assim, ouvindo a sociedade, eu acho que não tem problema nenhum. O que eu sou contra e está sendo discutido junto é esse aumento de mandato para 5 anos e aí a unificação das eleições. Isso eu acho que atrapalha. Um avião que estava estacionado em um aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, foi arrastado pela força do vento. O episódio ocorreu na última terça-feira. O incidente foi registrado em vídeo, que mostra o momento exato que a aeronave é empurrada ao longo da pista, se desconectando do equipamento que faz a conexão entre o terminal de passageiros. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, classificado como o terceiro mais movimentado do mundo. Por sorte, a aeronave afetada estava vazia no momento e não houve feridos. No dia 28 de maio, o Texas foi atingido por fortes tempestades e os ventos alcançaram até 153 km por hora. A American Airlines, responsável pelo avião arrastado, confirmou que várias outras aeronaves também foram impactadas pela tempestade. Devido à tempestade, aproximadamente 500 voos foram cancelados no aeroporto norte-americano. Além dos danos causados à infraestrutura aeroportuária, as tempestades no Texas resultaram em uma fatalidade e diversos feridos. Nas últimas semanas, a cidade de Houston enfrentou 2 inundações significativas devido às fortes chuvas, agravando ainda mais os impactos das condições meteorológicas adversas na região. A Polícia Federal está fazendo uma nova operação para investigar se houve fraude no fundo de garantia de dezenas de jogadores de futebol. O esquema criminoso já é conhecido. A operação da Polícia Federal que descobriu o golpe contra o jogador peruano Paolo Guerrero, ex-Inter, Corinthians e Flamengo, investiga se mais jogadores de futebol profissional foram vítimas de quadrilha que desvia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Guerrero teve mais de 2 milhões sacados de forma fraudulenta do seu FGTS. Ele saiu do Inter no final de 2021 e, quando foi sacar o saldo da rescisão do contrato, descobriu que 6 dias antes uma pessoa tinha se passado por agente do jogador e, com documentos falsos, retirou todo o dinheiro. O golpista transferiu a quantia para uma conta falsa do jogador em um banco privado e depois para outras 2 contas. Por ordem judicial, a polícia conseguiu bloquear parte do dinheiro. A Caixa Econômica Federal, que administra contas do FGTS, deve ressarcir o jogador. Recentemente, a PF deflagrou a operação e cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha age há cerca de 10 anos. De acordo com a PF, os golpistas já tinham sido empresários ou agentes de jogadores de futebol, e por isso tinham conhecimento de como poderiam representar eles. A quadrilha responderá pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, na medida de sua culpabilidade, cujas penas podem chegar a 20 anos de prisão. A Caixa afirmou por meio de nota que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observa as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes, além de possuir estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes. A CBF manteve a convocação do jogador Lucas Paquetá para a seleção brasileira. O jogador está sendo acusado de participar de um esquema ilegal de apostas na Inglaterra. Ele vai poder jogar os 2 próximos amistosos contra o México e os Estados Unidos, além da Copa América.
A decisão acontece em meio à acusação feita pela Federação Inglesa de Futebol, em que o jogador teria forçado cartões amarelos em jogos da Premier League para influenciar casas de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023. Em nota assinada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, a entidade disse ter feito uma consulta às autoridades inglesas que confirmou que nenhuma medida provisória foi solicitada em relação às atuais acusações contra Paquetá. Assim, a entidade brasileira concluiu que o jogador não foi penalizado até o momento. Ainda de acordo com a nota, o atleta está liberado a exercer o seu ofício profissional de maneira plena e irrestrita, pelo seu clube ou pela seleção do seu país de origem. O meio-campista tem até o dia 3 de junho para negar as acusações e apresentar sua defesa. Caso seja considerado culpado, Paquetá pode enfrentar uma suspensão de até 1 ano dos gramados. O jogador já acionou seus advogados para se defender das acusações. Ele usou as redes sociais para falar sobre o caso. Abre aspas, estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a Federação Inglesa ter decidido me acusar. A Federação Inglesa disse que poderá haver uma solicitação de prorrogação do prazo para resposta às acusações contra o atleta. O clube atual de Paquetá, West Ham, também se posicionou em apoio ao jogador durante as investigações. A equipe londrina ressaltou a confiança no atleta e reafirmou seu suporte neste momento delicado. Paquetá, revelado pelas categorias de base do Flamengo, atualmente está de férias no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde anunciou ontem a distribuição de quase 1 milhão de doses da 5ª remessa de vacinas da dengue. Com essa nova entrega, mais de 400 municípios serão contemplados, totalizando mais de 1.700 adolescentes que serão vacinados na faixa etária entre 10 a 14 anos de idade. Para ter proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias 2 doses do imunizante junto ao SUS. A faixa etária foi escolhida dentro da indicada pelo laboratório para receber a vacina de 5 a 60 anos, por ser um público com maior número de hospitalizações por dengue. O Brasil tinha até esta quarta-feira 5,4 milhões de casos prováveis de dengue e mais de 3 mil mortes pela doença. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente alerta para a necessidade de se vacinar e que os pais e responsáveis precisam levar as crianças e adolescentes para tomar a dose. O Ministério da Saúde enfatiza que o controle da dengue é um esforço coletivo e, com alguns cuidados, é possível eliminar os criadouros e evitar a água parada, o que deve ser feito durante todo o ano, mesmo fora do período de maior número de casos. E casos de dengue nas Américas este ano superam recorde de 2023, segundo a Organização Mundial da Saúde. Até o mês de abril, o continente registrava mais de 7 milhões de casos. O Paraguai, a Argentina e o Brasil foram os países mais afetados pela dengue entre os 46 países das Américas do Norte e do Sul. Só por aqui, são aproximadamente 5 milhões de casos prováveis em 2024. O chefe da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa da Silva, disse que essa provavelmente será a pior temporada de dengue já registrada. Mesmo a vacinação generalizada não teria um impacto imediato na interrupção da epidemia em andamento, alertou Barbosa. A presença das plantas dentro de casa não é apenas um adorno decorativo, mas uma medida que promove a saúde e o bem-estar, da redução do estresse à melhora da função cognitiva. Estudos como o realizado no Japão demonstram que passar tempo na natureza reduz os níveis de estresse e promove uma sensação de relaxamento. Você é do tipo de pessoa que gosta de ter uma plantinha em casa? Bom, nós já sabemos que essas belezinhas são ótimas para decorar, deixando o ambiente mais agradável, fresco e acolhedor. Mas, de acordo com especialistas, elas proporcionam ainda mais.
Até mesmo benefícios à saúde, pois há plantas que exalam aromas agradáveis, espantam insetos, purificam o ar e eliminam toxinas. Se você é aquela pessoa que gosta de uma plantinha, mas não quer ter muito trabalho, o Marcelo dá a dica. Existe um leque de opções muito grande hoje no mercado, se tratando de plantas e flores, né? Mas uma boa pedida hoje, que tem um custo muito baixo, até mesmo na questão do cultivo e da manutenção em si, é a questão dos crótons, né? Os crótons hoje estão em alta, né? Em uma coloração muito boa. Também samambaia, peperoni, jiboias, né? Além da orquídea, flor de maio, né? Que vai dar uma textura e um embelezamento com texturas e flores, né? Diferenciadas também. Crótons, jiboias e samambaias costumam ser as mais pedidas, se adaptando facilmente aos diversos ambientes da residência. Os crótons, por exemplo, eles se adaptam em todos os ambientes, tanto no ambiente de sol como no ambiente de sombra e semi-sombra. Ele vai adaptar bem numa varanda, na parte interior da casa, em todos os ambientes. Também a jiboia, as samambaias também, elas gostam bastante de luz, mas elas se adaptam muito bem, né? Entre outras também. Os cactos e suculentas também têm se tornado queridinhos, pois não precisam de tanta preocupação. Mas, para não ter problema, é necessário conhecer a espécie que possui para saber como cuidar. Na questão dos cactos e as suculentas, é necessário primeiro que as pessoas identifiquem a espécie e se ela é de sol, semissol, sombra ou de sol intenso. Já vai começar a partir daí. Depois disso, é sempre bom que as pessoas também transplantem, né? Porque normalmente as mudas elas vêm no substrato, né? E aí quando você transplanta para uma terra vegetal ou uma terra adubada, elas já vão melhorar. E aos poucos também você precisa ir climatizando se ela for de sol intenso. A maioria dos cactos, por exemplo, eles são de sol pleno. Então eles não gostam de muita sombra e sim de sol intenso mesmo. O processo de rega é importante. Algumas pessoas optam por manter ela no mesmo substrato que tem. Se for manter ela no substrato, é bom sempre estar observando a questão da umidade do solo. Existe uma técnica chamada derdômetro, que as pessoas só colocam o dedo e sentem se ela está úmida ou não. Isso faz com que você tenha a maior visibilidade e sinta também se o solo está encharcado ou não. Se ele não estiver encharcado, você pode pegar um pouquinho de água e colocar nele. Caso contrário, não há necessidade. Agora, lembrando, se for uns cactos que você cultivam em ambientes externos, por exemplo, sol pleno, semissol, é bom que você regue todo dia para deixar ele 100% hidratado também. As ornamentais são lindas, porém, se você prefere plantas frutíferas ou para chás e temperos, há um leque de opções, muitas delas já produzindo e com preços variados. Desde a jabuticabeira, tem a goiaba, a lixia, a ameixa, jabuticaba, graviola, entre outras. Além dos chás também, né? Que é a erva doce, né? O capim-santo, também tem a arruda e o alecrim, né? Que é bastante usado tanto como medicinal como ervas também para tempero também. Questão de valores, a partir de quanto o pessoal consegue encontrar dessas frutíferas? Olha, as mudas menores, elas geralmente são a partir de 28, aí vai subindo dependendo do tamanho e do porte de cada uma. Chegando até quanto, mais ou menos? Olha, dependendo, por exemplo, das plantas, no nível maior, já na fase quase adulto ou já produzindo, ela varia entre 120 a 170 reais. Tem até pé de acerola que produz o ano todo. Hoje a grande novidade é a acerola quinaua, né? Porque ela produz o ano todo. Você vai colhendo e ela não para de produzir. É uma acerola um pouco maior, bem saborosa, que hoje está numa pedida bastante legal. Além dela, tem alguma outra fruta assim que tem saído bastante? A goiaba tailandesa, né? Porque é uma goiaba maior, ela é sempre docinha e ela chega a dar 2 vezes no ano. Além disso, a mais pedida mesmo de todo mundo é a jabuticabeira, que você pode cultivar tanto no vaso como no quintal. Não precisa esperar 10 anos, 8, 10 anos para colher. Inclusive, a gente tem algumas amostras, por exemplo, da jabuticabeira, da goiaba, a amora, né? Que já estão produzindo também. E para quem vai para Portugal, o clima é bem brasileiro, está nas árvores, com uma flor que enche de cor e aroma as ruas de Lisboa, que está em fase de mudança de estação meteorológica. A primavera enche de cor as ruas da capital portuguesa com a ajuda de uma árvore brasileira. A imagem dos jacarandás trazidos do Brasil e introduzidos em Portugal no século XIX, hoje emoldura cartões postais típicos de Lisboa.
Uma beleza que seduz turistas de todo o mundo. É maravilhoso. Não vemos esse tipo de árvore em Atlanta. Não é comum para a gente, por isso adoramos tirar fotos. As mudas de jacarandás foram levadas para Portugal no começo do século XIX, quando a família real se exilou no Rio de Janeiro para fugir das invasões napoleônicas. O Escritório de Turismo de Lisboa explica que, na ausência do rei, a cor das flores da árvore, associada à monarquia, virou um meio de demonstrar o poder real. E tudo indica que terá sido ele que já conhecia estas árvores, que já conhecia a beleza destes jacarandás, que terá plantado estes jacarandás aqui no Jardim Botânico da Ajuda, e por eles serem tão bonitos e por se terem adaptado tão bem ao nosso clima da cidade de Lisboa, terá oferecido sementes e, pelo que dizem, terá sido aqui, a partir daqui que eles começaram a ser utilizados na nossa cidade. Ainda hoje a capital segue plantando jacarandás, evitando os locais com muito vento, onde as árvores têm mais dificuldades de se desenvolver. É muito primaveril e encantador. É uma boa representação de Lisboa, de fato. Muitas árvores começam a florir logo na primavera. O jacarandá aguarda-se um bocadinho mais para o final da primavera. Portanto, eu diria que o jacarandá vem anunciar já o verão, o final da primavera, o início do verão. Em tempos de Instagram e redes sociais, os jacarandás são mais do que um convite para os fotógrafos de plantão. Por que não mergulhar na magia dessas árvores em flor e nos tapetes de pétalas arroxeadas que cobrem as calçadas lisboetas? E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.